Boa noite, amigos, amigas, queridos, queridas. Com a alegria de sempre, retornamos a esta casa, esse lar de bênçãos, esta casa de orações, essa escola do Espírito, onde reencontramos amigos, irmãos de caminhada e sabermos que o futuro que nos aguarda é um futuro de amor, de paz, de conquistas, de plenitudes. E a alegria dessa noite de podermos conhecer mais sobre personalidades, espíritos que vieram de órbitas mais felizes, dar o testemunho da verdade. Nosso convite dessa noite, vamos conhecer mais sobre essa personalidade, entender que o espírito, ele se divide. Em que sentido? Quando observamos um iceberg, um imenso bloco de gelo, apenas olhamos uma parte de um todo. Assim é o espírito na sua reencarnação. Apenas manifesta-se uma fagulha, uma parte de um todo. E dessa forma, o ser vai construindo ao longo da sua trajetória reencarnatória a busca da luz. E de tempos em tempos, às vezes nós temos a sensação que o planeta Terra está entregue à sua própria sorte. Temos essa sensação. Mas desde que o mundo é mundo, seres especiais, homens, mulheres, que já viveram experiências múltiplas em suas caminhadas evolutivas, aquinhoando através dos pensamentos, dos sentimentos, criando uma bagagem que os conduzirá pela eternidade. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura tão expoente que foi João Batista, que veio numa tarefa árdua, podemos dizer, mas um espírito que estava preparado para as agruras do mundo, para as intempéries que o mundo exige de cada um de nós. Então o planeta Terra, nessa configuração, trazendo o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa progressão dos mundos, dessa hierarquia dos planetas, dos mundos, como Jesus faláramos que a casa do meu Pai há muitas moradas, e nosso planeta ele se configura ainda um planeta de provas e expiações, e que espíritos que aqui estamos na condição de matriculados numa grande escola, num grande educandário que é a vida. E de tempos em tempos, sobre a égide, a proteção do Cristo que está conosco desde o princípio, encaminha, convida almas evoluídas para nos trazer o conhecimento das coisas maiores da vida. Então isso é a prova do amor, da paternidade divina, que jamais abandona seus eleitos, que somos todos nós. Então Deus, como amor e justiça, vela por cada um de nós, porque todos nós temos um significado muito grande para o Criador. E jamais nos abandonou. Em tempo algum a terra foi entregue à própria sorte. É apenas impressões nossas, muitas vezes, pela nossa pequenez espiritual, pela nossa ótica de ver a vida, de achar, muitos de nós, que a nossa realidade se restringe ao nascer, viver e morrer. A imensa maioria da humanidade hoje pensa assim. Aqueles que pensam na transcendência da vida acreditam, mas não sabem o que acontece. E a doutrina dos Espíritos vem nos ajudar a entendermos quem somos nós nesse contexto, de onde viemos, qual é o nosso papel e qual é o nosso futuro, a nossa progressão. E esses homens, eles vêm justamente para despertar em nós as grandes verdades, as verdades do Espírito. E nós já entramos na era do Espírito, e muitos de nós não demos conta ainda. Então momentos como esses, tão decisivos,
Estamos no fechamento de ciclos da vida, de entendermos e nos aprimorarmos para um futuro que exige de nós competência no âmbito íntimo. Nós vamos entender com esses homens que não existe mais um homem de sucesso, não precisa de mais um homem de sucesso, precisa de homens pacificadores. O mundo precisa de homens tementes a Deus, no sentido não de temer a Deus, mas de fazer a vontade soberana do Pai. É isso que o mundo precisa. Não precisa mais de homem de sucesso, porque o homem de sucesso geralmente ele é motivado pelo orgulho, muitas das vezes. Mas o mundo precisa de homens que pacifiquem, que tenham um discurso de pacificação, de fraternidade e de amor. E nós vamos ver na personalidade desse homem, João Batista, um desses seres que vieram dar o testemunho da verdade. Porque todos nós um dia teremos que dar esse testemunho. Assim como Cristo deu testemunho na cruz, Paulo deu testemunho nas portas de Damasco, João Batista deu seu testemunho, todos nós, guardando as devidas proporções, teremos que um dia darmos o testemunho da verdade. E que verdade é essa? É a verdade que esses homens nos trazem, nos fazer relembrar o nosso papel no contexto da vida, de identificar em nós a centelha divina que nós somos portadores. Porque assim como existe o homem do mundo, das ilusões, que percebe essa realidade pelos seus sentidos e acha que é a realidade, a vida real, existe um Cristo interior, a parte essencial de todos nós. E homens como João Batista, Espírito vem despertar em nós a identificação desse Cristo em nós, no papel que eles exerceram, nas suas trajetórias de vida, nas suas práticas de amor e de perseverança no bem. Porque esses homens, o que mais se identifica neles é o dever. Eles jamais se preocuparam com o direito, os meus direitos, jamais. Preocuparam somente com o dever de cumprir a tarefa a qual foram chamados. E nós temos cumprido com os nossos deveres, aquilo que compete a cada um de nós nessa trajetória, nesse momento que estamos experimentando, porque para nós é o momento mais importante da nossa existência esse agora, porque nós estamos tendo uma oportunidade de conhecer essencialmente a nossa divindade, de identificarmos em nós seres divinos que nós somos, porque somos portadores das impressões, das digitais do Pai Maior. Nos Antigos Testamentos, nas Antigas Escrituras, sempre se falava na vinda do Cordeiro, na presença da luz em nosso planeta. Vamos ver lá em Isaías, já sinalizando que no futuro iria chegar a luz ao planeta Terra. E a luz chegou. Mas só que a luz do próprio Cristo, ele precisava e precisa de trabalhadores, de homens firmes no seu comportamento, na sua forma de pensar e de sentir, para que de fato se constitua em nós o reino dos céus. Porque o reino dos céus ele não é material. O reino dos céus é nível íntimo, é de fórum íntimo, pensar e o sentir da criatura humana. Isso é o reino dos céus. Então o Cristo está conosco desde o princípio, desde o Big Bang, da explosão inicial, pelo magnetismo, a atração dos gases, do lixo cósmico, na explosão inicial, na formação do planeta, e nosso Senhor está desde o princípio conosco. Então o Cristo é o governador planetário, e Ele determina. Porque o Cristo ele é o responsável pelas transmigrações dos espíritos entre os mundos da nossa galáxia. Ele é o responsável. Então ele dita as regras, podemos assim dizer. Lógico, sempre primando pela vida, pela plenitude, pela salvação dos justos, pela emancipação da alma. E de tempos em tempos, ele envia, ele convida pessoalmente esses vultos, esses seres, a aportarem ao planeta de lágrimas ainda, mas nosso futuro é de felicidades.
Então, João Batista, o precursor de Jesus. O que nós vamos entender por precursor? O que precede, anuncia, precursor. Vamos buscar essa definição no dicionário. Precursor, o que precede, anuncia, prenuncia, prepara ou indica a vinda ou o acontecimento. Anuncia algo de novo ou se antecipa a alguém ou a algo. Então, esse é o precursor, que vem anunciar, que vem preparar o terreno, pavimentar, para que haja as revelações. Então nós vamos ver que a personalidade de João Batista, ela não é isolada. Assim como nós também, as nossas personalidades não são isoladas. Então nós apenas, no momento que vivemos, com a personalidade que habitamos agora, nós fazemos parte de um todo. Então nós agora, eu como Jacó, a minha personalidade agora é Jacó, mas eu já fui Maria, já fui João, já fui José, serei Maria, serei João, serei José. Então o conjunto dessas personalidades é que fazem como espírito. E aí, João Batista, na sua caminhada evolutiva, ele manifesta-se como João Batista, com essa personalidade. Mas ele teve outras personalidades que vale a pena nós ressaltarmos para entendermos uma programação divina, que Deus está atento todos os momentos com seus filhos aqui na Terra. Então nada está entregue, nada está solto, tudo obedece a leis sábias. A nossa forma de entender é que nos faz, que nos limita nesse entendimento. Então, o Espiritismo nos traz que João Batista, ele foi também, em uma das suas personalidades, o grande legislador, o maior legislador que a Terra já concebeu. Porque o homem tinha imensa dificuldade de entender Deus. Se ele via o sol florescer, ele via a chuva cair, ele via as plantas darem frutos. Então, o imaginário dele, ele tinha imensa dificuldade de entender. Embora fôssemos criaturas divinas, nós tínhamos DNA divino. Então, ele tinha uma ideia vaga de Deus, mas não sabia explicar. E João Batista inicia a sua trajetória na personalidade de Moisés. Ele foi o grande legislador. O maior legislador que a Terra já concebeu foi Moisés. Como o homem tinha essa dificuldade de entender Deus, ele buscou os hebreus, um povo que estava mais suscetível, estava mais aberto a entender essa paternidade divina e essa ideia de um Deus único. Então Moisés veio nos trazer a ideia de um Deus único. Então Moisés foi um líder, profeta e mediador entre Deus e o povo, cumprindo uma missão que transcendeu o simples resgate da escravidão. Sua fé e obediência foram fundamentais para o cumprimento dessa missão grandiosa. Então Moisés trouxe para a humanidade um dos momentos mais significantes, que norteou a nossa vida de relação, que foram os 10 mandamentos. Foi a ideia de um Deus único. Isso foi um momento histórico para a humanidade, porque a partir dessa proposta, nós começamos a nos organizarmos como sociedade. É bem verdade que ele se excedeu em alguns momentos, porque teve dificuldade de manter aquela turba coesa, aquele povo que vinha das suas práticas, tanto quanto antiéticas, e ele precisava manter aquele povo unido. Então ele criou leis e atribuía a quem? A Deus. E fora seriamente advertido quando chegou no plano espiritual, que muitas das suas leis eles atribuíam a Deus. Mas, na verdade, a essência da presença de Emmanuel, de Moisés, que eu estou lendo Emmanuel ali, meu irmão, a essência da tarefa de Moisés foi trazer os 10 mandamentos. A tábua, lá no Monte Horebe, ou Monte Sinai,
e trazer para que esses ensinamentos, e que nós vamos encontrar na vertical a relação do homem com o seu Criador e a relação na horizontal do homem com o seu semelhante. Os 10 mandamentos que norteiam a vida dos homens. É lógico que depois o Cristo veio atualizar, sintetizando nos 2 grandes mandamentos, mas a essência não se perdeu do ensinamento de Deus, da proposta do nosso Pai maior. Então Moisés, que é uma das personalidades do Espírito João Batista, teve esse momento de extrema importância para o nosso planeta. Também nós vamos ver nas antigas escrituras que também viriam outros profetas, viriam outros homens em tempos diferentes, para trazer também, relembrar a humanidade da necessidade de buscar Deus. Então a tarefa desses homens sempre foi relembrar-nos, nos reconectar com a nossa essência divina. Então Elias viveu em Israel no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe, após a morte do rei Salomão. Ele anunciava Yahvé, Deus de Israel, face a Baal, Deus dos cananeus, da qual Jezabel, esposa do rei Acabe, era ardente missionária. Então, ele é chamado Elias, que na verdade era uma outra personalidade de João Batista. Ele veio primeiro com Moisés, trazia as leis de Deus. Depois ele é convidado para retornar, para relembrar o povo da necessidade de buscar um Deus de amor, não mais aquele Deus fantasioso. E aí ele encontra outra dificuldade, que foi os adoradores de Baal, porque Israel perdeu o foco em relação aos mandamentos das leis de Deus. Começaram a se perder, ter imensa dificuldade de encontrar a razão das suas existências, que seria o cumprimento das leis de Deus, para nortear as nossas vidas. E aí ele é convidado novamente, como Elias, para vir relembrar os homens pela sua austeridade. E aí no embate, o Deus Baal estava crescendo era um Deus de pessoas. Aí nós vamos ver a Jezabel, que foi uma mulher muito cruel, muito má, que existiu entre nós, em que ela era uma sacerdotisa desse Deus Baal, e houve os embates, ele pregando a presença de um Deus vivo, né? O profeta Elias tinha uma ardente fé em Deus, e seu objetivo era despertar o povo pagão à fé no Deus único, no Deus vivo, pregar a moral e defender as frágeis contra a tirania real. Então ele veio com essa proposta de incutir na mente humana esse Deus de amor. Assim como outrora Moisés veio também trazer as tábuas dos 10 mandamentos. Ele tem dificuldades por causa desse Deus Baal, que era adorado por esses irmãos, pelos alguns profetas, e eles faziam práticas de sacrifício de crianças naquela época. Sacrificavam crianças e perseguiam aqueles que eram adoradores de Deus. Então houve muitos assassinatos, muitas perdas de vidas pela adoração ao Deus Baal. E aí ele foi lançado um desafio. Ele se defronta em pleno deserto, e Elias lança o desafio: vamos fazer 2 fogueiras, vamos testar os deuses, quem é o Deus de fato. Aquele que conseguir, com as suas orações, com as suas preces, com as suas convicções, primeiro que acender a fogueira, olha a convicção do homem, esse sim se estabelecerá como Deus definitivo. E eles aceitaram o desafio, o outro lado. Fizeram as fogueiras. Primeiro veio os adoradores de Baal, fizeram a fogueira, e lá eles passaram uma manhã inteira em orações, fazendo sacrifícios com sangue e assim por diante, e não obtiveram êxitos. E na parte da tarde, Elias lança o olhar para os céus, uma forte prece, no entendimento dele, e eis que do céu desce uma bola de fogo e acende aquela fogueira.
E naquele momento ele decide que aquele Deus é que imperaria, mas só que ele, com a personalidade ainda, com os requisitos da personalidade de Moisés, ele manda executar todos que adoravam o Deus Baal. Todos foram, mais de 400 sacerdotes foram assassinados, decapitados pela força, pelo desejo de Elias. Vamos virar um pouco a página para nós vamos nos reencontrar com esses personagens mais na frente. A gente entender o desfecho de uma programação divina e de que, como nós, pelo processo da reencarnação, estamos sempre nos reencontrando com o nosso passado. Que a reencarnação, ela prega isso. É a justiça de Deus em favor do homem e o homem se reencontrando sempre com o seu passado. E aí lá no Antigo Testamento tem uma profecia também do profeta Malaquias, em que ele já preconizava a vinda de um ser que seria o precursor da luz, do amor, que viria antes do Cristo. Porque Isaías anteriormente já tinha anunciado a vinda do Cordeiro, que era o Cristo. E Malaquias anuncia a vinda do precursor, aquele que iria pavimentar, aquele que iria lançar, preparar o solo, fertilizá-lo para que o Cristo, quando chegasse, como grande sementeiro que era, semeador, atingisse os corações humanos. E aí ele nos diz assim: o Senhor disse a Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servidor, lei que lhe deixei na montanha de Horebe, para que levasse a todo o povo de Israel meus preceitos e meus mandamentos. Eu vos enviarei o profeta Elias. Olha ele falando de reencarnação. Ele já tinha vindo como Moisés. E lá ele diz: eu enviarei o profeta Elias, antes que chegue o grande dia do Senhor, e ele reunirá o coração dos pais aos dos seus filhos, e o coração dos filhos aos dos seus pais, para que vindo eu não lance anátema sobre a terra. Então a tarefa dele seria de apaziguar, de fazer uma reconexão da humanidade em relação à sua essência divina, porque senão ele lançaria maldições. Quando ele fala anátema, seria amaldiçoar o nosso planeta, mas jamais ele iria fazer isso, que Deus é amor. Então ele trouxe a informação de que viria o precursor do nosso Senhor Jesus, que viria um homem antes de Jesus preparar o solo, dar o seu testemunho de vida, trazer uma proposta nova em que o Cristo teria, ao pisar no planeta Terra, ao familiar em nosso planeta, que a sua missão fosse completada. Então, aí nós vamos começar a observar todo um planejamento divino, e todos nós estamos dentro desse planejamento. Então Deus, como amor de justiça, Ele está sempre velando pelos seus filhos, pelos seus eleitos, que somos todos nós. Em todos os tempos nós somos eleitos de Deus. Nenhum de nós está desconectado dessa paternidade divina. Nenhum de nós. Podemos desconectar temporariamente, mas o nosso futuro é sempre nos religar com essa essência, que todos nós somos portadores como filhos de Deus. Então Malaquias trouxe essa predição, dizendo que viria, Elias estaria voltando para ajudar na grande missão de nosso Senhor Jesus. Então, na verdade, ele anunciava que o próprio Moisés estaria voltando, como João Batista, que era Elias. Então, veio Moisés, veio Elias, e agora viria João Batista, que é o mesmo Espírito, com essas três personalidades, é o mesmo Espírito. Isso que nos mostra que é a nossa doutrina espírita. E aí nós vamos chegar na Galileia, nos tempos previstos da chegada de nosso Senhor Jesus, porque Jesus, ele representa o sol de um novo dia. É como se estivesse numa escuridão espiritual e que nós necessitássemos de uma luz nova. É quando passamos aquela noite intranquila que demora a amanhecer o dia. Quem já passou isso? Ninguém passou, né? Aquela noite intranquila, com uma aflição, com uma dificuldade, e o dia não amanhece. Então Jesus representa esse sol de novo dia.
ele representa isso. Então Cristo preparou-se para trazer a verdade ao mundo, mas ele precisaria que um viesse antes dele, para que se consumasse as profecias, o desejo maior do Pai. E aí nós vamos chegar na Galileia, na Palestina, e vamos encontrar um casal, Isabel e Zacarias. Os dois já com uma idade avançada, desejavam muito ter um filho, nunca tiveram. Ela, por ser estéril e já ter uma idade avançada para ter filhos, ele já é bastante idoso, mas desejavam com muita vontade. E eles tinham sempre a referência de Sara, a esposa de Abraão, que deu à luz a Moisés, a Isaac, que já tinha idade avançada, e outros casos que eles já tinham observado de mulheres com idade avançada que teriam dado à luz alguns espíritos que precisavam reencarnar. E isso os motivava e dava-lhes esperança. E Zacarias, ele era um sacerdote. E certa feita, ele no templo, em uma prece muito fervorosa, pedindo a Deus que eles fossem contemplados com a chegada de um filho, de um primogênito, e eis que surge ao lado dele a figura de um espírito. Para as outras denominações religiosas seria o anjo. Para nós, um espírito esclarecido, o anjo Gabriel. Chega para ele, ele abre os olhos e se defronta com aquela imagem. Assusta-se, fica atemorizado, e o anjo o tranquiliza, dizendo: não temas, Zacarias, pois tua prece foi ouvida. Tua esposa te dará um filho, e tu lhes dará o nome de João. Então ali ele dava um indicativo que viria um ser pelo ventre de Isabel, a esposa de Zacarias, que teria o nome de João. Ele será para ti um motivo de alegria e contentamento, e muitos se felicitarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele conduzirá ao Senhor, seu Deus, muitos dos seus filhos de Israel, porque a tarefa primordial de João Batista seria, de volta, relembrar a massa humana dos seus deveres, das suas obrigações, formar o caráter das pessoas, cobrar posicionamento das pessoas. E vamos entender mais um pouco da personalidade de João Batista. Caminhará diante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reunir os corações dos pais aos dos seus filhos, e clamar e chamar os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Então ali ele está se indicando que chegaria João Batista. Mas Zacarias ficou meio perturbado com aquela revelação. Mas como eu, na minha idade, a minha esposa, idade avançada, como nós seremos de fato pais? E aí, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. Então, não é que ele tenha sido castigado pelo fato de ficar emudecido, é porque é necessário que houvesse uma provocação, porque ao sair do templo ele saiu mudo. E existia uma expectativa no entorno, e quando eles entravam para fazer as preces, eles esperavam que viesse algum milagre, alguma boa nova, alguma notícia. E aí viram Isabel, a barriga crescendo, e o marido Zacarias mudo. Então houve todo aquele frisson, houve todo aqueles comentários que algo novo estava vindo. Porque aqueles povos, eles sempre acreditavam nas profecias, sempre aguardavam o profeta, sempre aguardavam que viria alguém, no caso o Cristo. Então ali foi um aspecto positivo, aquele castigo, entre aspas, de Zacarias, para que despertasse no povo o interesse pela boa nova, por algo novo que viria aportar o planeta terrestre, o plano terreno, o nosso planeta Terra. E ali e 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel reporta-se a Maria, esposa de José, e anuncia a vinda do Emmanuel. Não é Emmanuel de Chico Xavier, é Emmanuel, o Cristo.
que viria também com uma grande missão para o planeta Terra, que já era esperado por Cristo. E aí as duas primas, no espaço de 6, 8 meses, de 6 meses de gravidez, se reencontram as duas grávidas, e foi aquela felicidade. Era um misto de preocupação, porque sabiam que estavam carregando no ventre, pela revelação do anjo Gabriel, estavam trazendo 2 seres especiais, 2 seres que viriam mudar a história da humanidade. Então, era um misto de preocupação e ao mesmo tempo de alegria. Tanto que quando se aproximaram as duas, o livro Boa Nova ele explica, quando as duas se aproximaram, o João Batista, que já estava numa gestação mais adiantada, ele vibra no ventre da mãe, sentindo todo o magnetismo do Cristo ali próximo. E elas ficaram se acompanhando a gravidez. E aí nós vamos entender que era um momento muito especial para o planeta. Porque naquele evento em que o Cristo estava com os pais em Jerusalém, em que ele se despista dos pais, eles tinham ido lá para o censo naquela época da contagem demográfica, e o que acontece? Jesus se desvencilha dos pais, e os pais ficam preocupados, aflitos com aquele monte de gente, aquela turma toda, e eles não encontravam o filho. Vão encontrá-lo aonde? No templo, confabulando, pregando, com os doutores das leis, com os entendidos da época. E logo a seguir desse momento, elas se encontram. Isabel vem já com João Batista já reencarnado e reencontra os 4. Eles vêm, a Isabel com João Batista, passar uns dias em Nazaré, na casa de Nosso Senhor Jesus, com Maria e José. Eles se encontram os dois. E aí elas começam a conversar. As duas começaram a conversar, trocando impressões iniciais sobre família, e depois partiram para tocar sobre a essência da presença dessas crianças. E ela dizia para Maria, Isabel, que o filho dela era diferente, porque em vários momentos ela o surpreendia em permanente mutismo, numa reflexão muito profunda, com o senho trancado, como se estivesse pensando. Às vezes encontrava nas estradas, às vezes encontrava em locais distantes de casa, ele num estado de meditação, de reflexão profunda. E Maria diz: nossa, eu também percebo isso em Jesus, porque Jesus é uma criança diferente, porque na nossa aldeia ele respeita os mais velhos, ele conversa com os viajantes, ele troca experiências, ele consola pessoas, os mais velhos, ajuda as pessoas. E ela chegaram à conclusão que realmente os dois tinham algo de especial para a humanidade, e os dois traziam algo para oferecer para a humanidade inteira. E aí, na despedida, Maria, ao despedir-se de Isabel, ao despedir-se de Maria, disse assim: Jesus, não queres ir conosco? E o Cristo disse: não, João vai primeiro. Então ele fez uma profecia, e elas voltam para casa. E aí começa todo o preparo. Primeiro teria surgir a presença de João Batista, para depois o Cristo. E naquele momento que elas estavam confabulando, conversando, perderam a hora. Imagina, eu respeito. 2 mulheres conversando, eu respeito. Conversaram, quando deram conta, estava escuro, a noite estava escurecendo. José fecharam a oficina, a carpintaria, e voltava para casa por reparto, por descanso. E elas deram conta dos meninos. Cadê as crianças? E foram em busca. E lá, Boa Nova, nosso conterrâneo Humberto de Campos narra com muita propriedade as características de Nazaré, e fala dos ambientes externos, a paisagem. De lá tinha um monte que avistava as planícies, avistava os montes e outras localidades, e elas encontram os dois ao longe. E viram o Cristo com os cabelos esvoaçando pelo vento, e via ele com o dedo conversando com João Batista, as 2 crianças, ele apontando os locais. Imagine a conversa dos dois.
E ali ele já preparando, era como se fosse o general mostrando ao seu subalterno o que deveria fazer. Então ali ele estava instruindo, na verdade, João Batista na sua grande tarefa. E João Batista compreende, cresce na idade, isola-se no deserto para as suas meditações. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito. Esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então ele vestia de forma simples, as vestimentas de animais, que usava o couro do animal, alimentava-se de mel, de gafanhotos. Era essa a vida que ele levara no deserto. E certa feita houve uma voz, que nos evangelhos fala que é a voz de Deus, mas a gente sabe que é dos espíritos encarregados dessa programação. Ele ouve a voz que seria dada a missão para ele, de preparar a chegada. Jesus já estava entre nós, mas que para ele prepararia o solo para o Cristo. E aí ele absorve a proposta e vai para as suas pregações. Qual foi a grande tarefa de João Batista? Relembrar, mais uma vez, como Elias fez outrora, ele retornava aos planos terrenos para trazer o povo judeu que estava descaracterizado, estava desconectado dessa essência que foi os 10 mandamentos, as práticas, estava envolvido em corrupções e outras situações, e ele veio trazer, veio relembrar a necessidade do polimento do caráter humano. Essa foi a grande tarefa de João Batista. Ele era muito incisivo, ele era muito austero, ele pregava a verdade, e a verdade incomodava muito os poderosos. E ele foi pregando, foi levando. Qual o tempo? E ele foi pregando, levando a verdade, e o que acontece? Mexeu com os poderosos. Herodes Antipas foi casado com Herodias, e ela, mãe de Salomé. O que acontece? Ele criticava asperamente a conduta do governador na época, do tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas, porque ele e a esposa atual separaram-se dos cônjuges para ficarem juntos, e ele achava aquilo que era contra a moral. Então ele era incisivo quanto a isso. E nessas pregações ele, de uma forma bem severa, criticando, chamando as pessoas para a conduta reta, o polimento do caráter de cada um, chamando para a responsabilidade, ele é preso pelo Herodes. E aí Salomé, a enteada de Herodes, uma bela jovem, dançarina, numa noite em que a mãe estava muito ressentida, aí nós vamos ver o reencontro de almas, porque a esposa de Herodes, quem era ela? Jezebel, lá a sacerdotisa de Baal. Eles se reencontram na época de Elias e Jezabel, se reencontra agora ela como esposa de Herodes e ele como João Batista. E aí naquela noite houve uma festança, muito vinho, muita comida, eles embriagados, e Salomé dança para os poderosos, e ali era o dia do aniversário dela. E ele disse assim, após a dança: peça o que você quiser que eu lhe darei. E ela disse, eu quero. Ela pediu um tempo, foi consultar a mãe, e a mãe disse, peça a cabeça de João Batista. Ela retorna e diz, eu quero o meu presente, a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E ele se assustou, que era a palavra, não poderia voltar atrás, porque ele temia que João Batista, ele influenciava as pessoas, ele achava que existia alguma revolta. Então ele ficou meio temeroso, mas como ele tinha dado a palavra dele, foi adiante. Como João Batista estava preso no palácio, foi muito rápido a sua decapitação, igual outrora ele fizera com os sacerdotes de Baal. Mas só que antes desse momento, por que o nome é João Batista? Por que Batista?
Porque ao pregar a renovação do homem, do caráter, do ser, a reforma dos pensamentos, dos sentimentos, ele batizava na água porque era uma forma de purificar. O homem velho, naquele momento, após o batismo na água, ressurgiria como um novo homem. E ali ele batizava nas águas do Rio Jordão. E naquele dia que ele estava ali, quem aparece? O Cristo, já pronto para a sua tarefa, para a sua missão. Ele identifica o Cristo de longe e diz: eis o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. E nesse momento existe um fenômeno interessante, que aparece uma pomba, que muitos acham que é Deus, e uma voz surge dizendo: este é meu filho que muito me apraz, é o primogênito. Então o Espírito dizia, o emissário de Deus, que Jesus de fato identificando. E ali eles identificam que Jesus era o ser das profecias que havia chegado. Aí nesse momento ele diz assim: é necessário que eu me diminua para que o Cristo cresça. Olha a importância dessa frase de João Batista. Então, meus irmãos, para nós, como é isso na prática? É necessário que nós nos diminuamos no aspecto puramente material para que o Cristo que habita em nós ressurja em nós resplandecementemente. Essa é a proposta. Essa foi a tarefa de João Batista. Nesse momento ele sai de cena, que eu já revelei, ele foi decapitado e o Cristo vem para a sua tarefa primordial. Então, nesse momento, Jesus, ele diz para os seus discípulos: eu não sou capaz nem de desatar as sandálias dele. É ele que vós tem que seguir a partir de agora. Ele sai de cena com a sua tarefa grandiosa e o Cristo se coloca à disposição da humanidade. Só que, em determinado momento, ele se incomoda com a presença de João Batista. Ele se incomoda, as autoridades. E os fariseus vão atrás dele, perguntam: quem és tu? E confessou e não negou. Quem? João Batista, lógico. Confessou e eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és tu? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. Por que ele disse que ele não era Elias? O véu do esquecimento, porque ele não sabia que ele era a personalidade de Elias, ele era João Batista, por isso que ele não afirmou. És tu, profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que devemos resposta àqueles que nos enviaram, porque eles foram mandados pelos superiores fariseus, eles tinham que trazer uma resposta convincente. E continuaram a interrogação: que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Que voz é essa? Que deserto é esse? Será que não é o deserto de nós mesmos? Quando ele veio reafirmar a presença de Jesus e chamando o homem para os seus deveres. Então a voz que clama do deserto foi a mensagem de João para todos nós, a humanidade, nos desertos de nós mesmos, nas nossas incompreensões da vida, nos momentos que nós nos sentimos incompreendidos, solitários nessa caminhada, embora vivamos em comunidades, mas cada um tem o seu registro, tem a sua bagagem espiritual, cada um tem o seu momento único consigo mesmo. E aí eles prosseguiram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta. João respondeu-lhes: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que eu fui antes de mim, do qual não sou digno de desatar a escorrer das sandálias. Essas coisas aconteceram lá no Rio Jordão, do lado da margem onde ele batizava. Então, nesse momento, ele dá um indicativo que o homem já está entre vós, já está entre nós, dizendo que Jesus, o Cristo tão esperado, já estava entre nós. E aí o Cristo nos traz essa verdade, de dizer: em verdade eu vos digo que entre os que nasceram de mulher, que saíram do ventre, João é o mais poderoso, é o maior, e completa. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, Jesus está dizendo que ele, Jesus, era maior do que João. Ele estava dizendo. E aí, dos nascidos de mulher, do ventre, João é o maior. E para finalizar,
Aí nós vamos naquele momento que Jesus estava na intimidade com os apóstolos, com os discípulos. Ele faz a célebre pergunta: o que dizem fora que eu sou? Jesus perguntou para os apóstolos. Lembra dessa passagem do Evangelho? O que dizem que eu sou? O que eles responderam? Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí os discípulos voltam a pergunta para o Cristo: por que dizem as Escrituras, os escribas, se precisa que volte Elias? Porque já existia a ideia de que ele voltaria. Já existia nas conversas, nas profecias, que ele voltaria. No caso, Elias. E Jesus respondeu: eu vos declaro que Elias já veio, eles não o reconheceram. E ali eles chegaram à conclusão de que ele estava falando de quem? De João Batista, que já tinha sido decapitado. Então, ali mais uma vez provando a reencarnação. Então, os discípulos tiveram a forte impressão de que Jesus falava que Elias já tinha vindo e eles não reconheceram, era a personalidade de João Batista. Irmãos queridos, qual é o nosso papel diante de tantos fatos? É lógico que o Cristo, Jesus, ele será sempre o modelo, o guia e o modelo para a humanidade. Sempre será o Cristo. Mas não podemos prescindir de conhecermos essas personalidades marcantes que pisaram o solo terreno, dando testemunho da verdade, mostrando o caminho e o roteiro a seguir. Então, João Batista, o dia de amanhã, que nós nos prendemos somente nos foguedos, nas comilanças, nas festas, mas de lembrarmos de São João, com esse João Batista, esse grande ser, essa grande presença marcante no planeta Terra. Então nós vamos lembrar sempre nesse dia, nesse período, desse homem que veio. Aí nós vamos chamar de reencarnação vitoriosa. O que é reencarnação vitoriosa? Aquele que cumpre à risca o que foi determinado no seu programa reencarnatório. Então João Batista é uma reencarnação vitoriosa. Ele cumpriu aquilo que foi determinado. Resgatou, através da sua própria vida, da sua decapitação, e ele estava quitando-se com as leis maiores e dando prosseguimento a um programa divino que, com certeza, na espiritualidade ele dá prosseguimento até hoje. Então lembremos de João, esse ser que veio relembrar-nos do caminho a trilhar, porque de tempos em tempos nós precisamos ser sacudidos por presenças ilustres de homens e mulheres que vieram de fato nos sacudir, nos dizer que o caminho a seguir. Então ele serve de inspiração. Então João, ele despertou milhares e milhares de corações, de mentes, a necessidade de buscar esse Deus de amor. Então que fica essa mensagem na noite de hoje, de esperança, porque nós já estamos vivendo plenamente a separação do joio e do trigo. Nós já estamos vivendo, e muitos de nós não estamos percebendo. Muitos estão esperando Jesus chegar e separar o joio do trigo. Jesus é amor, e jamais fará isso. Quem julga, quem censura, quem condena é quem tem orgulho. O Cristo é amor, está acima de todas essas expectativas. Então jamais vai vir aqui, se ele nos aconselhou a amar o meu semelhante, não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre, como é que ele vai vir nos julgar? Esse julgamento é a nossa consciência nos pedindo reparação. Então nós estamos vivendo o pleno momento da separação do joio e do trigo. E como é feita essa separação? Natural. Escolhas. E o mais importante é que o joio, sabe o que o joio está percebendo? O joio está percebendo que ele tem que se transformar em trigo. Essa é a conclusão dos tempos atuais. Então, irmãos, não demos por vencidos. Cada um tem a sua responsabilidade. Não existe o acaso na lei maior de Deus. A nossa maneira de ver o mundo é que a gente tem essas limitações. Mas buscar fundamentar no estudo sério, nas nossas reflexões, nas nossas meditações, nós vamos encontrar respostas em nós mesmos, porque tudo está em nós, todas essas perguntas. Nós somos médicos de nós mesmos, nós somos professores de nós mesmos, porque tudo está em nós, tudo gravita em torno de nós como proposta divina de vida para nosso restabelecimento. Esse é o grande momento que nós estamos vivendo. Então, o pessimista,
está vendo caos. O otimista está vendo oportunidade de trabalho, de crescimento. Porque qualquer esquina que você virar, você tem a oportunidade de amar ou de fazer o contrário. Como aqueles dois irmãos que estavam um certo dia, pela manhã cedo, no trânsito, paramos o carro, nos semáforos, e vimos dois mendigos, duas pessoas de rua, com fome. Os dois sentados, e uma senhora vendendo numa banquinha o café da manhã, o mingau, o bolo, e uma senhora compra e sai correndo para pegar o ônibus. Ao correr, ela deixa cair a carteira dela. O que os dois fizeram? E nós presenciando aquele momento tão sublime que nos motivou. Eles chamaram a senhora e entregaram a carteira para ela. Eles podiam ficar com o dinheiro e gastar. Essa é a separação do joio e do trigo. Essa é a forma natural de nós fazermos nossas escolhas. Porque tudo que nós vibramos está vindo à tona agora. Se você é pacificador, você vai ser pacificador. Se você é tirano, você vai ser tirano. Se você é infiel, você vai ser infiel. Se você é corrupto, você vai ser incorrupto. Essa é a separação do joio e do trigo. Não esperemos milagres, meus irmãos. É suor e lágrima. O suor do trabalho e a lágrima da esperança. Muita paz.